O menino do brejo. Essa história aconteceu com a avó da minha mãe. Na época, ela morava num sítio simples no interior do Espírito Santo, perto de uma área de brejo que os antigos diziam que era terra afundada. O lugar era bonito de dia, mas depois do pôr do sol, o silêncio tomava conta de um jeito que dava para ouvir o coração batendo. Naquela região, todo mundo evitava passar perto do brejo à noite. Diziam que o mato era traiçoeiro, que o chão afundava e sumia com gente. Mas havia também uma história antiga, de um menino que desapareceu naquele brejo, muitos anos antes, e que, segundo os mais velhos, nunca foi realmente embora. Era uma noite de chuva forte. A avó da minha mãe, que eu vou chamar aqui de Dona Teresa, estava em casa sozinha. O marido tinha ido para a cidade e a única companhia dela era um lampião aceso e o barulho da água batendo no telhado. Já era quase meia-noite quando ela ouviu batidas na porta. Toc, toc, toc. Ela achou estranho. Ninguém costumava aparecer naquela hora, ainda mais com a chuva que estava caindo. Mas, como boa senhora do interior, foi abrir. Era um menino pequeno, com a roupa encharcada e os olhos bem arregalados. Ele parecia assustado. Disse que tinha se perdido da mãe no meio da mata e que viu a luz da casa de longe. Dona Teresa não pensou duas vezes. Mandou ele entrar, tirou a roupa molhada, deu um cobertor e colocou um prato de sopa quente para ele. Ele era bem calado. Ficava só olhando para ela, com um olhar meio vidrado, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. Ela perguntou o nome dele. Ele respondeu com uma voz bem baixinha. Tiago. Perguntou onde ele morava. Ele apontou com o dedo, na direção do brejo. Depois que ele comeu, ela preparou uma cama improvisada com cobertores perto do fogão a lenha. Disse que no dia seguinte levaria ele até a cidade para tentar encontrar a mãe. Deitou e tentou dormir, mas ficou inquieta. Tinha algo estranho naquela noite. O brejo parecia mais barulhento do que o normal, como se tivesse água se mexendo, mesmo sem vento. E o menino, em algum momento da madrugada, ele começou a cantar baixinho, uma melodia repetitiva, antiga, que ela jurava já ter escutado quando era criança. Algo como: bate a porta, chuva cai, mãe me chama, mas não vai. Ela se levantou devagar e foi até a sala. A luz do lampião ainda estava acesa. Mas o menino não estava mais lá. Só havia o cobertor jogado no chão e pegadas de lama, pequenas, saindo do canto onde ele dormia. As pegadas iam até a porta, que agora estava entreaberta. Dona Teresa correu até a varanda, chamou o nome do menino, gritou pro mato, pro brejo. Mas não ouviu nada. Só a chuva e o barulho abafado da lama sendo pisada. Lá longe. Ela ficou ali parada, olhando pro escuro, com a sensação clara de que alguém ainda estava ali. No dia seguinte, quando o marido voltou com 2 vizinhos, fizeram buscas pela mata. Seguiram as marcas até a beirada do brejo. Foi ali que encontraram uma coisa que fez todos ficarem em silêncio por alguns segundos. Um sapatinho velho de criança, quase fossilizado, enterrado na lama. E ao lado dele, uma camiseta rasgada, que parecia ter ficado ali por muitos anos. Os homens se entreolharam. E um deles disse: Ué, isso aqui é do menino que sumiu, não é não? O filho da Mariazinha. A Dona Teresa congelou. A Mariazinha era uma mulher da vila que tinha perdido o filho quase 30 anos antes. O menino tinha se afogado no brejo. O corpo nunca foi encontrado. Depois daquele dia, a Dona Teresa nunca mais ficou sozinha no sítio. Passou a acender vela todo dia 2 de novembro, e nunca mais dormiu com a porta destrancada. Mas ela jurava, até o último dia de vida, que aquele menino que entrou na casa dela naquela noite chuvosa, não era de carne e osso. Ela dizia que ele só queria se abrigar, que ele sentia frio, e que ainda estava procurando a mãe. E o mais assustador, até hoje, vizinhos da região afirmam que, em noites de chuva forte, dá para ver pegadas de criança perto do brejo. E que, se você prestar bem atenção, dá para ouvir uma voz bem baixinha, cantando a mesma cantiga antiga. Bate a porta, chuva cai, mãe me chama, mas não vai. Eu cresci ouvindo histórias do meu avô sobre o sítio onde ele morava. Ficava no interior de Minas Gerais, a umas 2 horas da cidade mais próxima. Era um lugar calmo, isolado, daqueles em que a noite cai de verdade, sem poste, sem barulho, só o som do mato respirando. Ele adorava contar causos, principalmente à noite, depois da janta, com a luz da lamparina tremendo. A maioria eu achava exagerada. Assombração de estrada, lobisomem,
vulto que aparece no espelho. Mas tinha uma história que ele contava sempre do mesmo jeito, com um tom mais baixo, sem rir, sem exagero. Ele falava sobre uma cabana que só aparecia de madrugada, no meio do milharal. Mas não era uma construção velha abandonada não, ele dizia. Era como se ela aparecesse do nada, e depois sumisse. A primeira vez que ele viu, segundo ele, tinha uns 17 anos. Era uma madrugada abafada. Ele saiu com uma lanterna atrás de uma vaca que tinha arrebentado a cerca. Andou uns 10 minutos entre o mato e o milho. E foi aí que ele viu uma luz. Não era reflexo. Era uma luz amarelada de janela, vindo de uma construção que não existia durante o dia. Ele se aproximou, devagar. A cabana parecia bem construída, apesar de velha. Tinha janelas pequenas, uma porta larga e telhado com telhas escurecidas. No interior, havia uma figura parada. Um homem, muito alto, de costas. Meu avô ficou parado, só olhando. O homem não se mexia, mas dava para ver que ele sabia que estava sendo observado. Meu avô deu um passo para trás, e foi nesse momento que o homem virou a cabeça, não o corpo, só a cabeça, e olhou direto para ele. Ele correu de volta para casa. Não contou para ninguém na época. Achou que podia ser algum delírio da madrugada. Mas nunca mais esqueceu. O mais estranho, segundo ele, é que durante o dia, ele voltou ao mesmo lugar com os irmãos. E não havia nada. Só milharal. Nenhum sinal de construção. Nenhum vestígio no chão. Nem pegada. Passaram-se os anos, e a história virou só mais uma das muitas que ele contava para assustar a família. Mas eu sempre notei que, quando falava dessa cabana, ele nunca sorria. Nunca aumentava os detalhes. Ele simplesmente contava e mudava de assunto. Acontece que, no fim da vida, já viúvo e morando sozinho no mesmo sítio, meu avô voltou a comentar da cabana. Dessa vez, com mais frequência. Começou a dizer que ela tinha voltado a aparecer. Que, agora, ele via a luz da janela mais perto da casa. Que às vezes ela não estava mais no milharal, mas na beira do pasto. Que a figura lá dentro continuava do mesmo jeito, alta, imóvel, observando. A gente achava que era coisa da idade. Talvez um princípio de demência. Mas um dia, ele me ligou. Era 2h45 da manhã. Eu atendi assustado, achando que tinha acontecido alguma coisa grave. Ele só disse: "Ela tá aqui. A cabana tá aqui. E ele tá me olhando." Foi a última vez que ouvi a voz dele. Na manhã seguinte, ele não atendeu o telefone. Nem no outro dia. Fui até o sítio com meu pai. A porta estava destrancada. A comida no fogão ainda quente. O celular dele em cima da mesa, com a lanterna que ele sempre usava pendurada na cadeira. Mas nenhum sinal dele. A polícia rural foi acionada. Fizeram uma busca de 3 dias no milharal e nas matas ao redor. Não encontraram absolutamente nada. Nenhuma pegada, nenhuma roupa, nenhum corpo. Só um detalhe chamou a atenção dos policiais. Lá no fundo do milharal, em uma área onde nem o trator passava mais, eles encontraram um pedaço de madeira escura, enfiado fundo no chão. Era uma viga, de construção antiga, com sinais de fogo nas pontas. Mas não havia nenhuma casa ali. Nenhum rancho. Nenhuma estrutura que justificasse aquela madeira queimada. Meses se passaram. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicado. O sítio ficou fechado por um tempo, até que a família decidiu vender. Mas antes disso, eu fui lá uma última vez. Era a minha despedida. Cheguei no final da tarde, sentei na varanda com uma garrafa de cachaça e fiquei olhando o milharal. Lembrei de tudo que ele contava. E comecei a achar que, no fundo, ele acreditava mesmo. Já eram quase 3 da manhã quando eu vi uma luz, fraca, amarelada, bem no meio do milharal. Uma janelinha acesa, como ele sempre descreveu. Achei que era minha imaginação. Mas aí, vi a sombra de alguém lá dentro. Alto, parado, me encarando. Não tive coragem de levantar, nem de piscar. Só fiquei ali, congelado, até que a luz apagou. No dia seguinte, fui embora do sítio. Nunca mais voltei. Mas até hoje, de vez em quando eu sonho com aquela janelinha acesa. E com o homem, lá dentro, esperando eu chegar mais perto.
O gado não olhava para aquele canto da cerca. Meu tio-avô, seu Ademar, viveu a vida inteira num sítio no interior de Goiás, onde cuidava de um pequeno rebanho de gado leiteiro. Eram daqueles homens duros, de fala seca, que acordam às 4 da manhã e só vão descansar quando o sol desaparece no fim da pastagem. O terreno dele era grande, simples, mas bem cuidado. E por muitos anos, tudo ali funcionava numa rotina perfeita. Até que uma coisa começou a incomodar. Não foi nada barulhento, nem repentino. Foi algo discreto, silencioso. O tipo de coisa que só quem vive muito tempo no mesmo lugar percebe. Tudo começou com o comportamento do gado. O pasto era amplo, e o rebanho costumava circular por toda a área, sem frescura. Mas, de repente, os bois e vacas pararam de se aproximar de um canto específico da cerca, no fundo da propriedade. Era como se houvesse uma linha invisível. Eles comiam e pastavam normalmente em tudo, menos ali. No começo, seu Ademar achou que era algum cheiro de animal selvagem, ou até cobra. Mas passou veneno, limpou o terreno, ergueu cerca nova, e nada mudou. Os bichos continuavam evitando aquele canto, e o pior, começaram a se aglomerar no lado oposto, todas as noites, como se estivessem com medo. Uma noite, por curiosidade, ele ficou de tocaia. Subiu na caminhonete e ficou observando com os faróis desligados. E foi aí que ele viu. Por volta das 2:30 da manhã, o gado começou a se afastar do tal canto da cerca, como se já soubesse que era a hora. Ficaram todos juntos, respirando pesado, olhos fixos naquele pedaço do terreno vazio. Seu Ademar ligou a lanterna, mas não viu nada. Nenhum animal. Nenhuma movimentação. Mas o gado encarava algo, como se visse alguém parado ali. Na manhã seguinte, ele foi até o local. Marcou o chão com estacas, cavou, procurou qualquer sinal de toca, buraco, pegada. Mas não havia nada. Só capim crescido e uma cerca velha. Mesmo assim, ele resolveu instalar uma câmera simples de segurança, daquelas com sensor de movimento. A câmera ficou ali por uma semana. Mas no fim de cada gravação noturna, o vídeo ficava corrompido por exatamente 30 segundos. Sempre no mesmo horário, 2h34 da manhã. No início, ele achou que era problema do cartão de memória. Mas trocou, formatou, instalou outra câmera. O mesmo padrão se repetia. As imagens travavam exatamente às 2h34, e voltavam com o gado todo espremido do outro lado do pasto, os olhos brilhando na lente, como se tivessem fugido de alguma coisa. A coisa foi piorando. Em uma manhã, seu Ademar encontrou uma novilha caída perto daquele canto da cerca. O corpo dela estava seco. Não havia sangue, nem ferimento visível, mas ela estava com os olhos arregalados, como se tivesse morrido de medo. O mais estranho foi o pescoço. Não quebrado, torcido. E ao redor do corpo, a grama estava murcha, como se tivesse queimado levemente. Foi quando ele decidiu chamar ajuda. Meu pai e meu tio foram até lá para ver de perto. Eles me contaram que, assim que chegaram no pasto, sentiram um ambiente diferente. O ar era mais abafado, mais denso perto do canto da cerca. E havia um cheiro, não era de carniça, nem de bicho. Era algo doce demais. Doce como carne podre misturada com perfume barato. Meu pai, que sempre foi cético, decidiu dormir lá com meu tio. Montaram uma barraca perto da sede, com vista pro pasto. Na terceira noite, aconteceu. Por volta das 3 da manhã, ouviram um mugido alto, seguido de silêncio absoluto. Não havia grilos. Não havia vento. Nada. Então ouviram passos. Passos lentos, pesados, na terra úmida. Saíram com a lanterna e viram que o gado estava, mais uma vez, amontoado do outro lado do pasto. Mas agora, havia marcas de pegadas fundas no chão, vindo de dentro do mato, indo até o canto da cerca, e parando ali. Só que o mais estranho é que as pegadas não voltavam. Paravam exatamente onde o gado sempre olhava. Na manhã seguinte, encontraram a cerca quebrada. Não arrebentada, como se um animal tivesse passado, mas aberta com cuidado, como se alguém tivesse saído dali. Seu Ademar decidiu fechar aquele trecho do terreno com arame farpado duplo e mandou plantar espinhos de cerca-viva em volta. A partir daí, o gado voltou a se espalhar melhor, mas nunca mais pisou naquele espaço de novo. Depois que ele morreu, o sítio foi passado para outro parente distante. Mas dizem que até hoje, o rebanho que passa por lá age da mesma forma. E que, de tempos em tempos, o gado recua todo,
de uma só vez, em silêncio, e encara aquele mesmo pedaço do terreno, como se algo ali ainda estivesse esperando. E tem um detalhe que nunca me sai da cabeça. A última noite que seu Ademar dormiu no sítio, ele anotou uma frase num caderno velho, que ficou em cima da mesa da cozinha. Era curta, sem explicação, escrita com pressa, letra tremida. Não é bicho, tem forma de gente. E sorri. A voz do porão da senzala. Essa história aconteceu com o irmão da minha avó, em 1996. Ele se chamava Vicente, trabalhava como pedreiro, e foi chamado para fazer uma reforma numa fazenda antiga no interior da Bahia, que tinha sido comprada por um casal de São Paulo. A propriedade era imensa, com uma casa colonial no centro e duas construções menores ao lado, bem antigas. Uma delas era o que o novo dono chamava de casinha de ferramentas. Mas, segundo os moradores mais antigos da região, aquilo era a antiga senzala da fazenda. E embaixo dela, havia um porão. O Vicente contou que, no primeiro dia de trabalho, sentiu um desconforto estranho ao se aproximar daquele lugar. O resto da fazenda parecia tranquilo. Mas ali, o ar era diferente. Era pesado, quente demais, mesmo na sombra. E, curiosamente, nenhum dos trabalhadores queria se aproximar muito dali. A função do Vicente era quebrar parte do piso antigo da senzala para abrir espaço para uma nova fundação. No segundo dia, enquanto ele quebrava os ladrilhos, o martelo caiu com força demais, e uma das placas cedeu. O que ele descobriu embaixo foi uma escotilha de ferro, com argolas nas laterais, coberta por décadas de poeira. Chamou o dono, que ficou empolgado. Disse que talvez fosse um porão histórico. Ordenou que o Vicente abrisse aquilo e descesse no dia seguinte. No terceiro dia, ele levou uma lanterna e desceu sozinho. A entrada levava para um corredor estreito de pedra, com cheiro de mofo antigo, terra molhada e alguma coisa amarga. As paredes estavam cobertas por marcas que pareciam unhas arranhando a pedra. No fundo, havia uma única sala, do tamanho de um quarto pequeno. Dentro dela, correntes enferrujadas presas na parede, restos de madeira podre e um banco de pedra. E no teto, um buraco pequeno, como se alguém tivesse cavado, anos atrás, tentando sair dali. Ele ficou ali embaixo por menos de 5 minutos. Disse que sentia o ar pesar no peito. E que a lanterna falhou 2 vezes, mesmo com pilhas novas. Naquela noite, o Vicente dormiu na fazenda. E foi quando as coisas começaram a piorar. Por volta das 2 da manhã, ele acordou com um som abafado, vindo de fora. Parecia uma voz, ou melhor, um lamento. Baixo, repetitivo, vindo da direção da senzala. No dia seguinte, comentou com um dos caseiros mais antigos. O homem apenas respondeu: "O senhor ouviu também? É por isso que a gente não entra lá." Mesmo assim, o Vicente continuou trabalhando. Até que, no final daquela semana, enquanto raspava a parede do porão para nivelar o reboco, ele ouviu claramente uma voz. Era feminina, baixa, sussurrando atrás dele: "Me tira daqui." Ele virou na hora, com a lanterna em mãos. Mas não havia ninguém. Só a parede, com as marcas de unha. E uma sombra, no canto, que parecia não se mover com a luz. Ele subiu apressado, pálido, e disse pro dono da fazenda que não voltava mais ali embaixo. Naquela noite, voltou a dormir na sede da fazenda. Por volta das 3 horas, acordou de novo. Mas dessa vez, a voz estava dentro do quarto. "Ainda estou aqui." A luz do lampião tremia sem vento. E no canto da parede, havia marcas de lama, como pegadas descalças, vindo da porta até a cama. Ele passou o resto da noite sentado, de olho aberto, sem conseguir se mover. No dia seguinte, largou tudo e foi embora. Nunca mais voltou à fazenda. Disse que sentia que alguém tinha vindo com ele, e passou 3 semanas dormindo com a luz acesa. Agora vem a parte mais estranha. Cerca de 1 ano depois, os novos donos da fazenda tentaram restaurar a antiga senzala e lacrar o porão de vez. Mas os trabalhadores da região se recusaram a mexer. Diziam que quem ouvia a voz, ouvia de novo. Não importa a distância. Naquela mesma época, o Vicente adoeceu. Começou a ter sonhos com a voz chamando por ele. Nos sonhos, ele voltava à senzala, sozinho. E a porta do porão estava sempre aberta. Até que uma noite, minha avó acordou com ele gritando. Foi até o quarto, e encontrou ele em pé, no escuro, com os olhos abertos, tentando arrancar as tábuas do chão. Repetia, em sussurros: "Me tira daqui, me tira daqui."
Ele melhorou depois de um tempo, mas nunca mais foi o mesmo. Até o último ano de vida, o Vicente se recusava a dormir com a porta do quarto fechada. E sempre deixava um copo de água no canto do quarto, em cima de um pedaço de pano branco. Quando minha avó perguntou o motivo, ele respondeu: "É pra ela beber, né? Vai que ainda tá com sede lá embaixo." O espantalho que apareceu sozinho. Essa história aconteceu com o pai de um amigo meu, no interior do Mato Grosso do Sul, em 1991. Ele se chamava Edivaldo, e morava num sítio pequeno, com a mulher e os 2 filhos pequenos. Trabalhava com lavoura de milho e mandioca. A terra era boa, mas o lugar era longe de tudo. A cidade mais próxima ficava a mais de 20 quilômetros, e o sinal de rádio sumia logo depois da porteira. Era uma vida tranquila. Até que começou a acontecer uma coisa estranha. Tudo começou com uma chuva forte, que caiu num sábado à tarde. Na manhã seguinte, quando Edivaldo foi verificar o estrago na lavoura, ele viu algo que não estava ali no dia anterior. Um espantalho, cravado bem no meio do milharal. Só que ele não tinha feito espantalho nenhum. Nem ele, nem a esposa. E ali no sítio, ninguém mais morava. Era um boneco rudimentar, com chapéu de palha, braços abertos, roupa velha de peão e um lenço vermelho amarrado no pescoço. O rosto era um pano branco manchado de barro, com 2 cruzes costuradas como olhos, e uma boca feita de linha preta, costurada fechada. Parecia antigo, mas firme, como se tivesse sido colocado há pouco tempo. O Edivaldo ficou desconfiado, mas achou que podia ter sido algum vizinho tentando assustar pássaros na plantação dele por engano. Ou alguma brincadeira de mau gosto. Mandou o espantalho ao chão, amarrou num saco de linhagem, e deixou do lado do paiol para jogar fora depois. Mas naquela mesma noite, alguém bateu na janela da cozinha. Não foi barulho de galho, nem vento. Foram 3 batidas secas. A esposa dele, que já estava deitada, ouviu também. Ele foi até a porta com a espingarda, mas não havia ninguém, exceto por uma coisa. O saco onde ele tinha deixado o espantalho estava aberto e vazio. No dia seguinte, quando ele voltou ao milharal, o espantalho estava de pé no mesmo lugar de antes, na mesma posição, mesmo lenço no pescoço, só que agora, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se observasse a casa. E pior, as cruzes costuradas como olhos estavam trocadas de posição, como se alguém tivesse desfeito e refeito os pontos. Nos dias seguintes, o clima dentro da casa ficou tenso. As galinhas começaram a fugir do galinheiro à noite, e uma delas foi encontrada com o pescoço torcido, caída bem perto do milharal. Os cachorros começaram a latir para a plantação, sempre na direção do espantalho. O Edivaldo queimou o boneco. Dessa vez, com querosene. Ficou olhando ele virar cinza. Até aí, tudo certo. Mas 2 noites depois, a mulher dele acordou com o som de algo arranhando o vidro da janela do quarto. Quando ela acendeu a luz, não viu nada, só 2 marcas no vidro em forma de X, feitas com alguma substância escura, como se fossem os olhos costurados do espantalho. No dia seguinte, eles decidiram ir para a cidade dormir com parentes. Ficaram lá por uma semana. Quando voltaram, o sítio estava todo em silêncio. Nada parecia fora do lugar, exceto por uma coisa. No meio da plantação, havia um novo espantalho. Mesma roupa, mesmo lenço vermelho. Só que agora, o boneco tinha algo pendurado no pescoço. Era uma foto. Uma foto da família do Edivaldo, recortada do álbum que ficava na estante da sala. A mesma foto que ele tinha certeza absoluta de ter deixado dentro da gaveta, trancada. Eles venderam o sítio poucos meses depois. E nunca mais voltaram. Mas o novo dono, um homem chamado Sr. Jandir, ficou lá por mais 8 anos. Quando perguntaram se ele tinha visto algo estranho, ele riu e disse: "Se vocês estão falando daquele espantalho, ele só tá ali para assustar bicho, uai." Só que depois de um tempo, ele mudou a resposta. Começou a dizer que, algumas noites, via uma sombra atravessando o milharal, quando não havia lua. E que o espantalho nunca amanhecia exatamente no mesmo lugar. O mais bizarro é que, no cartório da cidade, há um registro da propriedade mostrando que a senzala original da antiga fazenda ficava exatamente onde hoje é o milharal. E que, segundo os registros históricos, os escravizados que morriam tentando fugir eram pendurados ali, em estacas, como aviso. A maioria deles, com a boca costurada.